Mas o maior erro das pessoas, que muitas das vezes serve a Deus, é achar que um homem de Deus e uma mulher de Deus não passa por adversidade. É achar que um homem de Deus e uma mulher de Deus simplesmente ela é intocável, infalível. Isso é um engano de Satanás. Jesus mesmo disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E geralmente as pessoas gostam muito de julgar, né? Quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus passa por uma luta, por uma provação, a tendência é as pessoas dizer: está em pecado. Porque o julgamento, irmãos, é algo que está no ser humano. Em vez de ele dar uma palavra de conforto, ele prefere julgar. Ele prefere julgar. E lamentavelmente, muitas das vezes a gente ouve isso. A gente entende isso. A gente fica muito decepcionado, porque o que a gente pede muitas das vezes é oração, clamor, não é verdade? O próprio Jesus, queridos, ele passou por um momento difícil de adversidade. Ele foi humilhado, ele foi crucificado, ele foi cuspido. Alguns estudiosos falam que Jesus, ele foi crucificado na cruz do Calvário e ele estava só de cueca ali. E o povo judeu, quando acontece algo que você fica só de cueca, eles têm um hábito lá de esse tipo de situação ser vergonhoso, é algo humilhante. E Jesus sofreu tudo isso. Jesus sofreu tudo isso. Amém? Jesus sofreu tudo isso. Mas os dias difíceis, as atribulações vêm para quê? Para nos fortalecer e a gente engrandecer o nome de Deus. Amém? Hoje, irmãos, eu tive a oportunidade de fazer um exame, o ecocardiograma. E quando eu vim de São Paulo para Manaus, o coração ele tem 3 pontos: o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo central. O problema do meu era o coração, era o ventrículo esquerdo. Quando eu cheguei em São Paulo, estava 21%. O do homem é 52% normal. Dava 21%. Depois que eu fiz a cirurgia, que a gente encontrou o problema, antes de eu receber alta, chegou a 31%. E hoje eu passei pelo médico, fiz um exame, ecocardiograma, e esse médico me reconheceu. Ele disse: rapaz, tu estava na UTI em novembro. Eu fui lá, fiz um ecocardiograma contigo. E eu disse: doutor, realmente eu estava. Eu tive que ir em São Paulo fazer outro serviço e tal. Eu fui lá. E depois falei: pois é, doutor, o médico passou aqui para me fazer um novo ecocardiograma, porque ele quer saber como é que está meu ventrículo esquerdo. Ele disse: eu estou olhando aqui, o teu ventrículo esquerdo está excelente. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aí, irmãos, eu comecei a chorar, né? Lá dentro da sala, eu comecei a chorar. E eu disse: doutor, tá tudo bem? Ele disse: não, tá tudo bem. De 31 pulou para 41. O exame está ali no carro. E ele disse: a possibilidade de chegar até 45, 47%. Eu disse: glória a Deus, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Nós podemos passar por momentos difíceis, mas quando nós temos Jesus, quando nós temos Deus, as coisas mudam completamente. Amém? E essa palavra aqui fala sobre isso. Essa palavra fala de um homem que a Bíblia escreveu todo um livro referente a ele, no Velho Testamento. A Bíblia fala de um homem que ele teve adversidade. A Bíblia fala desse homem que ele pegou caco de telhas para simplesmente mexer nas suas feridas. É interessante essa história desse homem. O homem que servia a Deus, o homem que era temente a Deus, o homem que adorava a Deus, mas ele teve também problemas, queridos, teve adversidade. E esse homem, vocês devem saber, é Jó.
Grande Jó. A Bíblia tem um livro todo dele aqui. Amém? Interessante que esse homem era um homem magnífico, um homem que tinha vida com Deus, um homem simplesmente que tinha temor de Deus, que tinha tremor de Deus, mas também passou por adversidades. Amém? Passou por adversidade. E vamos lá, eu quero ler com você aqui agora. Jó, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Diz bem assim, Jó, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Diz bem assim: e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Olha como o diabo é sagaz, irmãos. Estava no meio dos filhos de Deus. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás, o Senhor disse: te rodear a terra e passear por ela. Queridos, nós precisamos saber quem é nosso inimigo. Nosso inimigo não é nossa igreja. O nosso inimigo não é nossos pastores. O nosso inimigo não é nossa liderança. O nosso inimigo não é nossa família. O nosso inimigo é Satanás. Amém, queridos? Aí continuando aqui o versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó. Olha só o que ele fala: observaste o meu servo Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto. Oh Deus. O próprio Deus eterno, o glorioso, está dizendo: porque ninguém há na terra igual a esse homem, homem reto e temente a Deus. Amém? Olha o quão esse homem era importante para Deus. Deus conhecia a sua face, Deus conhecia a sua realidade, Deus conhecia a sua vida, a sua integridade. Amém, irmãos? Continuando aqui: porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me se inclinado contra ele para consumir sem causa. O versículo 4 diz: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Aí Deus fala aqui: estende porém a tua mão e toca-lhe nos ossos da carne, e verás se não... O Satanás está falando aqui o versículo 5, né? Estende porém a tua mão e toca-lhe nos ossos da carne, e verás se não blasfemas diante da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, poupa porém a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. O diabo, ele só pode tocar em alguém com a permissão de Deus. Deus falou: tu pode tocar em tudo na vida desse homem temente, desse homem reto, desse homem íntegro, mas tu não pode tirar a vida dele. Tu não tem autoridade para tirar a vida dele, porque a última palavra é de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? A última palavra é de Deus, irmãos. Amém, queridos? A última palavra quem dá é Deus. E continuando aqui, irmãos, o versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E jogou uma seta, uma enfermidade até esse homem de Deus. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as suas feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, irmãos, a mulher
que vivia com ele, disse: amaldiçoa esse teu Deus aí, porque esse teu Deus aí não vai te salvar, pelo contrário, tu vai morrer. E Jó, em nenhum momento, queridos, blasfemou contra a glória de Deus. Amém, irmãos? Em nenhum momento Jó perdeu a esperança daquilo que estava acontecendo. Às vezes, irmão, nós ficamos desesperados. Às vezes vem as aflições. Às vezes vem a adversidade. Mas quando Deus está no controle de tudo, quando Deus está no centro, o Espírito Santo, Ele nos guarda. Amém, queridos? E continuando aqui, meus irmãos. O versículo 10. Mas ele disse: como fala qualquer coisa doida. Ele chamou sua esposa de doida, irmãos. Está ali, ó. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aqui a minha fala como doida. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. E tudo isso não pecou com seus lábios. Queridos, Jó em nenhum momento pecou contra os seus lábios, perante a Deus. Esse homem é magnífico. Esse homem é tremendo. Imagina só, queridos, a adversidade que esse homem estava passando. A luta que esse homem estava ali passando, tentando. E a sua esposa, que era para estar dando apoio para ele ali, que era sua auxiliadora ali, disse: amaldiçoa esse teu Deus, porque esse teu Deus não está te servindo. E às vezes acontece isso, irmãos. Aí a adversidade vem e nós muitas das vezes questionamos Deus e achando que o problema é Deus. Mas não é não, irmãos. As adversidades vêm, o problema vem para nos fortalecer e para que nós possamos ser mais fortes e corajosos. Amém? Mais forte e corajoso. E o que eu aprendo com esse homem Jó? Quem era Jó diante de Deus? Jó, ele mostrou fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. A fidelidade, irmãos, é algo que move o coração de Deus. A fidelidade é algo que agrada ao Senhor. A fidelidade é algo que agrada a todo mundo. O que a Bíblia fala? A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Diante de Deus e diante do meu coração. Eu já fui convidado para ir para várias igrejas, para vários ministérios. E tem pessoas, pastor Agno, que chegaram comigo e disseram: rapaz, ali não é teu lugar. Tu tem um dom tremendo. Tu tem Deus, eu vejo Deus em cima de ti. E eu, nada. Sabe por quê, irmãos? Porque é algo meu. Eu aprendi a ter caráter e aprendi a ser fiel. Fidelidade, irmãos. Já passou várias pessoas aqui nessa igreja, nesse ministério, mas nem todo mundo foi fiel. Amém? E a fidelidade, queridos, agrada o coração de Deus. A fidelidade agrada o coração de Deus. Amém? E eu sou uma pessoa que eu dou muito valor, eu sou muito grato a tudo o que meus pastores fizeram por mim e pela minha família. Eu não consigo ser ingrato, irmãos. Eu não consigo. Amém, igreja? E voltando aqui, Jó, ele mostrava fidelidade. Jó era um homem rico e próspero. Um homem rico e próspero. E ele ficou ali naquela adversidade. Queridos, Deus se agrada da nossa riqueza, da nossa prosperidade. Deus não é um Deus de miséria. Amém, queridos? Isso é outra enganação do diabo. Que nós devemos ser pessoas miseráveis. Pelo contrário, o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata. O objetivo dele é que os seus filhos sejam abençoados. Amém, irmãos? Continuando aqui, Jó era um homem paciente. Jó, ele era uma pessoa que tinha paciência. Jó lutou contra a sua família, contra os seus filhos, mas ele nunca deixou de honrar a Deus. Ele disse: o meu Deus vai me livrar dessa adversidade. O meu Deus vai me restituir.
o meu Deus vai me curar, o meu Deus vai me libertar. Amém, queridos? Jó era um homem temente a Deus. Jó era um servo de Deus. Jó era um filho de Deus. Irmãos, tem pessoas que não sabem diferenciar filho de Deus. Você sabia que nem todo mundo é filho de Deus? Eu vou lhe explicar isso. Para que nós possamos ser filho de Deus, nós devemos fazer duas coisas. A primeira é nascer de novo. É se batizar. E a segunda é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí nós somos filhos de Deus. Mas aquele que nasce, que tem sua vida secular, que tem sua vida normal, ele pode até falar que ele é filho de Deus, mas ele está se enganando. Porque para eu e para você sermos filhos de Deus, nós precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ter Ele no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, pregar o seu evangelho, o seu ide, e segundo, se batizar, morrer para o mundo e viver para Cristo. Aí sim, nós passamos a ser filho de Deus. Amém, igreja? E Jó, ele era filho de Deus, porque ele tinha tudo isso. Todas essas características, Jó tinha. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Aleluia. Agora eu quero falar para você as adversidades de Jó. O que Jó passou? O que Jó lutou? O que o inimigo veio e fez com ele, queridos? Está entendendo? Jó ficou doente, enfermo. Jó ficou doente, enfermo. O inimigo jogou uma seta nele, mas tudo isso aconteceu porque Deus permitiu, amém? Porque Deus sabia que Jó era um homem fiel a Deus, e Deus queria glorificar o seu nome e o seu poder perante Satanás. Amém, irmãos? Jó perdeu tudo. Queridos, é muito difícil, queridos, você perder tudo. Jó perdeu seu rebanho, Jó perdeu sua família, os seus filhos, queridos. Esse homem, sinceramente, a gente tem que tirar o chapéu. É fácil, irmãos? Meu irmão, hoje meus filhos ficam doentes, eu já fico, oh meu Deus, toma meus filhos. Queridos, os nossos filhos é a nossa vida. Não é verdade, irmãos? Quem é pai aqui, quem é mãe sabe disso. Entendeu? Quem é mãe, quem é pai sabe disso. Imagina, queridos, esse homem aqui, queridos, perdeu tudo, perdeu seu negócio, perdeu seus filhos. Jó ficou miserável, irmãos. Jó ficou miserável, queridos. Mas tudo isso tinha um propósito. Sabe qual era? Engrandecer ao Deus eterno, engrandecer ao reino de Deus, engrandecer a sua glória, o seu poder. E acima de tudo, o diabo, ele tinha que saber que ali, quem estava no controle de tudo era Deus. Amém, queridos? Quem estava no controle de tudo era Deus. Agora, para a gente finalizar, agora os dias de vitória de Jó. Diga, dias de vitória. Eu e você podemos passar por adversidade, mas a vitória, ela é maior. E eu vou compartilhar com essa igreja aqui, agora, as vitórias de Jó. Que é algo tremendo e maravilhoso, irmãos. É algo digno do Deus que nós servimos. Que o Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus soberano, é o Deus da glória, é o Deus de poder.
E é algo tremendo. É algo maravilhoso. Isso aí está no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10 ao 17. Se você puder abrir a sua Bíblia e colocar ali, eu agradeço, em nome de Jesus. Diz assim: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes ele tinha. Se puder colocar, eu agradeço, em nome de Jesus. Jó, capítulo 42, versículo 10 até o 17. Eu vou ler aqui na minha Bíblia aqui, amém? E disse assim o versículo 10: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto os dantes possuía. Deus já começa a abençoar aqui Jó, restaurando tudo que ele tinha em dobro. Em dobro. Amém, queridos? Vai recebendo em nome de Jesus. Em dobro. O versículo 11 diz: Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos de antes o conheciam, e comeram com ele pão em sua casa, e se fartaram, e a consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro. Recebeu até dinheiro, irmãos. Olha o que Deus fez com esse homem. E cada um pendente de ouro. Recebeu até ouro. E o versículo 12 diz: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 7.000 camelos, e 11.000 de bois, e 11.000 de jumentas. E o versículo 13 diz: Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira de Gemima. Olha, Gemima, esse nome é especial. E chamou o nome da sua filha de primeira de Gemima. E o nome da outra, Késia. E o nome da terceira, Queren, né, Apuque. E o número e o versículo 15: E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E o versículo 16 diz: Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Para a gente finalizar aqui, irmãos, Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Para a gente finalizar aqui, queridos, Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Deus restituiu sua saúde. Deus restituiu seu rebanho. Deus restituiu sua prosperidade. Deus restituiu a sua família e lhe entregou filhos. Confie em Deus, na sua soberania absoluta em Deus. E em qualquer adversidade, confie em Deus. Compreenda que, se Deus permitir que sejamos provados, Ele coloca limites bem definidos nas nossas provações. Amém, queridos? O nosso Deus é grande. O nosso Deus é maravilhoso. Hoje é o culto da vitória. Eu queria compartilhar essa vitória maravilhosa que Deus fez nas nossas vidas, na minha vida, e tem feito ainda, amém? Confie no Senhor, queridos. Não murmure, não reclame. Nós temos um exemplo muito claro aqui, que foi justamente o que aconteceu na vida de Jó. Está passando por momentos difíceis? Glorifique a Deus. Está passando por provações? Glorifique a Deus. Está passando por adversidade? Exalte a Deus. Fale do amor de Deus. A sua vitória vai chegar no momento certo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus e aplauda ao Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus.